Pare por um instante e me responda com sinceridade. Você sabe exatamente o que a sua alma vai dizer quando o Tribunal Celestial fizer a primeira pergunta? Hoje, o Zohar revela o rigoroso interrogatório que nos aguarda. Capítulo 21. Está escrito no livro de Tehillim, no Salmo 119, versículo 122. Seja um fiador do seu servo para o bem. Não permita que os arrogantes me oprimam. Este versículo pode ser compreendido por meio da analogia de um homem sobrecarregado por muitas dívidas, mas que possui prata e outros objetos de valor suficientes para satisfazer a todos os seus credores. No entanto, como os credores não sabem que ele possui o bastante para cada um deles, todos estão determinados a confiscar o que quer que encontrem, pois cada um teme que o devedor pague aos outros, e não sobre nada para ele. A única solução é que o devedor encontre um fiador, alguém que mantenha os credores afastados enquanto ele vende suas mercadorias. Então, quando estiver com o dinheiro em mãos, ele poderá pagar a cada um o que lhe deve. Dessa forma, ele será salvo da injúria, da perda de reputação e de outros infortúnios que resultam da perseguição dos credores. Parece-me que foi exatamente isso que David Hameler quis dizer quando escreveu: seja um fiador do seu servo para o bem. Ou seja, ele desejava que Hakadosh Baruch Hu servisse como seu fiador contra seus acusadores e perseguidores, para evitar que eles caíssem sobre ele sob o pretexto de algum mal feito de sua parte. Pois ele também possuía muitos méritos para contrabalançar os débitos de suas transgressões. Por isso ele acrescenta: não permita que os arrogantes me oprimam. Isso indica que seus acusadores estavam esperando pelo dia em que este pecador, referindo-se a si mesmo, caísse em suas mãos. Pois eles desejavam cobrar o que ele devia na forma de pecados e transgressões, executando a sentença do Tribunal Celestial, depois que ele fosse considerado culpado. Uma pessoa deve possuir muitos méritos para ser considerada inocente, pois a prestação de contas é minuciosa e exata. Veja o que está escrito no Midrash sobre Mishlei, capítulo 10, versículo 3. Rabi Ismael disse: ai daquela vergonha, ai daquela desgraça, virá um que dominou as Escrituras, mas não a Mishnah. E Hakadosh Baruch Hu virará o seu rosto para longe dele, e permitirá que os agentes do Guerrinom o dominem como lobos ao anoitecer. Eles o tomarão e o lançarão no Guerrinom. Virá um que dominou 2 seções da Mishnah, e Hakadosh Baruch Hu lhe perguntará: meu filho, por que você não dominou a lei? Se o santo disser para deixá-lo em paz, muito bem. Mas se não, eles o tratarão como trataram o primeiro. Virá um que dominou a lei, e lhe perguntarão: meu filho, por que você não dominou o Torat Kohanim, que é o Midrash sobre as leis de Vaikra? Pois ele contém as leis de impureza por pequenas criaturas e a forma de purificação delas. Contém a impureza e a purificação de pragas na pele, a impureza e a purificação das casas, dos homens com fluxo, das mulheres após o parto e das mulheres em seu período menstrual. Contém também a ordem de confissão em Yom Kippur, as leis de promessas, o resumo abrangente das leis da Torá contido na Parashat Kedoshim, as leis dos sacrifícios e as leis dos anos sabático e do jubileu. Se Hakadosh Baruch Hu disser para deixá-lo em paz, muito bem. Mas, se não, eles o tratarão como trataram o primeiro. Virá um que dominou o Torat Kohanim e lhe perguntarão:
Por que você não dominou todos os 5 livros da Torá? Pois eles contêm o Shema e muitos outros mandamentos, como os Tefilim, a Mezuzá e assim por diante. Virá um que dominou tudo isso e lhe perguntarão: por que você não estudou e dominou a Agadá? Pois quando um estudioso da Torá se senta e interpreta esses textos, Hashem concede expiação pelos pecados de Israel. Além disso, quando os ouvintes respondem Amém, Yehei Shemei Rabá, ao final da lição na Agadá, mesmo que um decreto tenha sido escrito e selado contra eles, Hashem os perdoará e concederá expiação por seus pecados. Virá um que dominou a Agadá, e Hakadosh Barur Hu lhe perguntará: por que você não dominou a Gemará, que é chamada de o Mar do Talmud? Sobre isso foi escrito no livro de Kohelet, capítulo 1, versículo 7. Todos os rios correm para o mar, mas o mar não se enche. Isso é uma alusão a Gemará. Virá um que dominou a Gemará, e Hakadosh Barur Hu lhe perguntará: meu filho, já que você se esforçou tanto na Gemará, você chegou a contemplar o trono celestial? Pois o único momento em que tenho prazer no meu mundo é quando os estudiosos da Torá se sentam, engajados no estudo. E através dos seus estudos talmúdicos, eles vislumbram, observam, contemplam e compreendem como o trono de glória se sustenta, como a primeira perna se sustenta e para que ela é usada. Depois, a segunda perna, a terceira e a quarta. Como o Hashmal está situado e para quantas direções ele se volta a cada hora? Qual vento é usado pelos relâmpagos e qual é usado pelos querubins? Como os querubins e os anjos ministradores se posicionam e servem. E o mais importante de tudo, como o trono de glória está situado. Se ele é circular, moldado como uma moldura, ou estabelecido como uma ponte. Quantas pontes ele contém, e sobre qual delas eu passo? Sobre qual ponte os Ofanim passam? Sobre qual ponte passam as rodas do trono? E assim por diante. Não é esta a minha glória, a minha magnificência, o esplendor da minha beleza, quando meus filhos apreciam a minha glória? A respeito disso, David Hameler disse, no Salmo 104, versículo 24: quão numerosas são as tuas obras, Hashem! Quem poderia resistir a tais questionamentos? Foi isso que levou nossos sábios a declarar em Bereshit Rabá, capítulo 23, versículo 11: ai de nós no dia do julgamento. Ai de nós no dia da repreensão. Apesar disso, a pessoa não deve esmorecer nem ficar deprimida, pois Hakadosh Barur Hu examina o coração e sonda os rins. Ele vê que a intenção da pessoa era apegar-se ao bem, que a sua Neshama desejava buscar a Torá e as boas ações, e que foram apenas as inconstâncias dos tempos que a fizeram falhar. Sobre isso, os sábios disseram no Tratado de Berahot, Fólio 5b. Não importa se alguém fez muito ou pouco, contanto que as suas intenções tenham sido em nome dos céus. Uma pessoa deve sempre se alegrar quando tem a oportunidade de se envolver no cumprimento de qualquer um dos mandamentos, pois aquele que os cumpre com alegria é amado e precioso para Hakadosh Barur Hu. Assim, é relatado no Zohar Hadash, fólio 20b, que é algo muito amado por Hakadosh Barur Hu, quando ele vê um pai se alegrando no momento em que seu filho passa a ter a obrigação de cumprir os mandamentos, ao atingir a idade de 13 anos. Por esta razão, há uma grande obrigação de fazer um banquete naquele dia, pois isso traz prazer a Hakadosh Barur Hu. Assim,
O Zohar relata as palavras do Rabi Yitzhak, que disse: a partir da idade de 13 anos, a pessoa é obrigada a cumprir os mandamentos. E naquele dia, é dever dos justos celebrar como se fosse o dia de um casamento. Por este mérito, Hakadosh Baruch Hu um dia os despertará e enviará um arauto à frente deles, proclamando com alegria: saiam e vejam as filhas de Tzion. Rabi Elazar disse: a partir dos 13 anos de idade, se uma pessoa deseja ser um tzadik, a ela é concedida uma Neshama sagrada do alto, esculpida debaixo do trono de glória do rei. Rabi Shimon ben Yochai convidou penitentes e mestres da Mishnah para participarem do grande banquete de Bar Mitzvah que ele fez para o seu filho, o Rabi Elazar. Ele adornou toda a sua casa com vasos preciosos e acomodou os estudiosos de ambos os lados. E a alegria foi de fato imensa. Os estudiosos lhe perguntaram: por que a alegria do nosso mestre é maior neste dia do que em outros dias? Rabi Shimon respondeu: porque neste dia, uma Neshama sagrada está descendo do alto, sobre as 4 asas das Hayot, para o meu filho Rabi Elazar. Neste banquete, a minha alegria está completa. Ele sentou o seu filho Rabi Elazar ao seu lado, dizendo: sente-se, meu filho, pois hoje, Hakadosh Baruch Hu está santificando você com a porção dos seres sagrados. Depois que o Rabi Shimon ben Yochai disse uma única palavra, a casa foi cercada por fogo. Os estudiosos saíram e viram a fumaça subindo da casa durante todo aquele dia. Então chegou o Rabi Yossé ben Laconia e os encontrou parados no mercado, olhando maravilhados. Ele disse a eles: a fumaça que está subindo da casa do Rabi Shimon ben Yochai está lá porque, neste dia, o seu filho Rabi Elazar está sendo coroado com uma coroa sagrada. Os estudiosos observaram enquanto a coluna de fogo descia, e o Rabi Yossé permaneceu ali até que o fogo tivesse partido. Então todos eles se alegraram, dizendo: que esta alegria seja completa. Eles todos abençoaram o filho do Rabi Shimon, o Rabi Elazar, e sentaram-se ali, compartilhando da sua felicidade e dedicando-se ao estudo. Afortunada, portanto, é a pessoa que cumpre os mandamentos, fazendo com que uma Neshama sagrada se apegue a outra, e ela seja coroada com uma coroa sagrada. Mas isso só é verdade se ela separar horários fixos para o estudo e se envolver em atos de bondade amorosa e de boas ações. Por outro lado, se a pessoa segue os desejos do seu coração, buscando a gula e a embriaguez, se passa todos os seus dias nos negócios, desperdiçando todo o seu tempo com as necessidades do corpo em vez das necessidades da sua Neshama, então a sua Neshama sagrada a abandona, uma vez que a sua natureza se tornou a de uma besta. A respeito disso, foi escrito no Zohar Hadash, fólio 21b. Rabi Yehudá disse: ai dos ímpios, que não desejam se apegar ao parceiro de Hakadosh Baruch Hu. E quem é este? O Rabi Yitzhak disse: esta é a Neshama que Hakadosh Baruch Hu instilou dentro dele. Mas em vez disso, o homem se apega ao comportamento das bestas. Este é o significado do Salmo 49, versículo 13, que diz: mas o homem não perdura em seu esplendor. Ele é comparado aos animais silenciados. Veja também o que escreverei sobre este assunto no capítulo 61. Por que as pessoas não consideram que Hakadosh Baruch Hu as criou apenas para a sua honra e não para satisfazer os seus apetites? Se ao menos o homem levasse a sério o quanto ele é amaldiçoado no alto,
por sua falta de preocupação com a honra do seu Criador. E quão apropriado é que a pessoa corra para ver as obras do seu Criador. Assim relata o Zohar, no fólio 23a. O Rabi Elazar, filho do Rabi Shimon ben Yochai, disse: quando o sol inclina suas asas para avançar pelo poder das suas rodas, pisando com seus cascos sobre as folhas das árvores do Gan Éden, então todos os seres sagrados, o trono de glória do rei, as especiarias do Gan Éden e as árvores, os céus e a terra e todos os seus exércitos, todos eles tremem e oferecem louvor e reconhecimento ao seu mestre. Eles se erguem e veem o sagrado nome explícito gravado sobre o sol em suas jornadas e dão louvor ao mestre do universo. Então, uma voz é ouvida, proclamando: ai das criaturas que não contemplam a glória do rei. Como está escrito no livro de Nehemiá, capítulo 9, versículo 6. E todos os exércitos dos céus se curvam a ti. Também é ensinado no mesmo lugar que quando Hakadosh Barur Hu entra no Gan Éden após a meia-noite junto com os justos, então todos os portões do céu são abertos, e este é um momento favorável para se dedicar ao estudo. Naquele momento, bandos de anjos ministradores e todas as especiarias do Gan Éden irrompem em exultação e cânticos, junto com os justos, diante de Hakadosh Barur Hu. Este é o significado do Salmo 140, versículo 14, que diz: certamente os justos reconhecerão o teu nome. Os retos habitarão diante da tua Sheriná. Quando os justos darão graças ao teu nome? Quando os retos habitarem diante da tua Sheriná. Ou seja, quando eles se sentarem diante de ti no Gan Éden, à meia-noite. Depois disso, os 3 bandos de anjos ministradores, que são designados sobre as vigílias da noite, entoam cânticos de louvor até o amanhecer. Então, ao amanhecer, é dever do povo de Israel levantar-se e, com vigor, oferecer cânticos e louvores diante do Rei do Universo. E por que isso? Porque eles devem assumir o serviço logo após os anjos ministradores terem terminado. Além disso, naquele momento, Hakadosh Barur Hu se encontra mais próximo da terra. Este é o significado do que está escrito em Mishlei, capítulo 8, versículo 17. E aqueles que me buscam, me encontrarão. Isso ocorre porque a palavra em hebraico para aqueles que me buscam, que é Meshararai, contém a palavra para amanhecer, que é Sharar. O Rabi Yehudá acrescentou: contanto que eles não interrompam o seu serviço até a hora de orar, no momento em que o sol nasce. O Rabi Yohanan disse em nome do Rav: quando Hakadosh Barur Hu sai daqueles mundos que ele deseja e entra no Gan Éden junto com os justos, ele faz uma pausa para ver se ouve o som do estudo da Torá. Pois foi ensinado que este som é mais agradável a ele do que todos os cânticos e louvores recitados pelos anjos ministradores no alto. Como está escrito em Shir Hashirim, capítulo 6, versículo 11. Eu desci ao Jardim das Nozes para ver. O que significa a palavra ver neste contexto? Significa observar aqueles que estão engajados no estudo. O Rabi Yitzhak perguntou: o Gan Éden é então chamado de Jardim das Nozes? O Rabi Yohanan respondeu: sim, certamente o Gan Éden é chamado de Jardim das Nozes. Assim como uma noz é selada por todos os lados e cercada por muitas cascas, também o Éden é selado por todos os lados e cercado por numerosas defesas, de modo que não pode ser visto por nenhum anjo, Saraf ou Rashmal, nem mesmo contemplado pelos profetas.
Assim está escrito no livro de Yesaiá, capítulo 64, versículo 3. Nenhum olho o viu, exceto tu, ó Hashem. O Rabi Shimon ben Yohai disse: certa vez, eu estava diante do Rabi Berocá, e ele me disse: assim haverei de merecer o nível do Jardim das Nozes, junto com os piedosos de Israel. Mas eu não entendi o que ele queria dizer, até ouvir do Rabi Yohanan ben Zakkai que Hakazosh Barur Hu se refere ao Gan Eden como o Jardim das Nozes. Assim como uma noz é cercada por muitas cascas, enquanto o fruto fica situado no meio, o mesmo ocorre com o Gan Eden. O jardim fica do lado de fora, enquanto o Éden fica do lado de dentro. Afortunado é aquele que caminha em inocência e se esforça na Torá, e cujos caminhos são todos em nome dos céus. Pois então a sua Neshama estará preparada para entrar no Éden, que é chamado de o Jardim das Nozes, ou seja, o Olam Rabá.